Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou ao Pai. Disseram então alguns dos seus discípulos entre si: Que é isto que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis. Mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou ao Pai. Diziam, pois, que quer dizer com isso? Um pouco de tempo? Não sabemos o que ele quer dizer. Conheceu, porém, Jesus, que eles o quiseram interrogar, e disse-lhes: Sobre isso discutis entre vós, porque eu disse: Ainda um pouco de tempo, e não me vereis. Mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. Em verdade vos digo: haveis de chorar e vos lamentar, enquanto o mundo há de se alegrar. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em gozo. Uma mulher, quando dá à luz, tem tristeza, porque veio a sua hora. Mas logo que a criança nasce, já não se lembra mais da aflição, pela alegria por haver nascido ao mundo um homem. Assim vós, outros, agora estáis tristes, mas outra vez vos verei, então alegrar-se-á o vosso coração, e ninguém vos há de tirar a vossa alegria. Essas são as palavras do Santo Evangelho de hoje. Podemos se sentar. Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, pelas suas irreverências, sacrilégios e pela tibieza e desprezo que têm para comigo na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, eis aqui as palavras dolorosas de Nosso Senhor, nosso Redentor Jesus Cristo, que Ele dirigiu a Santa Margarida Maria de Alacoque, ao manifestar seu sacratíssimo coração, vulnerável pela ingratidão dos homens, mas mesmo assim ardendo por amor de nós. Segundo o exemplo e ensinamento dos santos romanos pontífices, devemos aprofundar nossa apreciação por essa devoção importantíssima. Devemos ouvir dos santos padres sobre o Sagrado Coração. Papa Pio XII escreveu em sua encíclica, que se chama Arietis Aquas, o seguinte: Do coração ferido do Redentor nasceu a Igreja, verdadeira administradora do sangue da redenção, e do mesmo coração flui abundantemente a graça dos sacramentos, na qual os filhos da Igreja bebem a vida sobrenatural. O Papa continua depois dizendo: Em substância, este culto não é outra coisa senão o culto ao amor divino e humano do Verbo encarnado, e também o culto àquele amor como que o Pai e o Espírito Santo amam os homens pecadores. Nosso seráfico pai, São Francisco, resumiu perfeitamente essa ideia do culto ao amor divino, quando ele clamava com lágrimas: O amor não é amado, ele disse, o amor não é amado. E o que é mais, São Francisco resumia a ideia de reparação ao Sacratíssimo Coração, dizendo: Morra eu, por amor de vosso amor, que por amor de meu amor vos dignastes morrer. Ora, a mensagem central de Jesus nessas revelações é seu pedido aos amados discípulos dele, que eles fizessem reparação ao seu Sagrado Coração, tão vulnerável. Sabemos que o sacrifício perfeitíssimo de Nosso Senhor no Calvário
superabundantemente mereceu para nós o perdão de nossos pecados e a nossa salvação. Cremos fielmente que este sacrifício é renovado em toda verdadeira missa. Através deste sacrifício, Nosso Senhor realizou um desagravo total à majestade de Deus. Ele abriu os portões dos céus para o gênero humano decaído. Porém, o Papa Pio XI nos ensina, em sua encíclica, como deveríamos juntar também as nossas orações e reparações ao sacrifício da Santa Missa. Ele escreve: a este sacrifício augustíssimo eucarístico deve-se juntar uma oblação tanto dos ministros quanto de todos os fiéis, para que estes também possam se oferecer como uma hóstia viva, santa, agradável a Deus. Por essa razão, o apóstolo nos admoesta que, trazendo sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus e sendo sepultados com Cristo e tornados um mesmo ser com Ele, por uma morte semelhante à sua, nós devemos não só crucificar, o apóstolo diz, a nossa carne com suas paixões e concupiscências, fugindo da corrupção que há no mundo pela concupiscência, mas para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, sendo participantes de seu eterno sacerdócio, também devemos oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ora, quanto mais perfeitamente nossa oblação e sacrifício corresponderem ao sacrifício de nosso Senhor, isto é, quanto mais perfeitamente nós imolamos nosso amor e desejos e crucificamos nossa carne, como aquela crucifixão mística da qual o apóstolo falou, tanto mais abundantes frutos receberemos daquela propiciação e expiação para nós mesmos e para os outros. Então, bem como a consagração ao Sacratíssimo Coração, ao Sagrado Coração de Jesus, proclama e confirma esta união com Cristo, também a expiação inicia aquela mesma união, lavando nossos pecados, e a aperfeiçoa por participar dos sofrimentos de Cristo, e consuma a união por oferecer vítimas pelos irmãos. Com efeito, este foi o propósito de Jesus misericordioso, quando Ele nos mostrava seu Sagrado Coração como símbolos da sua paixão e como as chamas de seu amor, a saber, que pudéssemos entender a malícia infinita do pecado e admirar a caridade infinita de nosso Redentor, para que tivéssemos um ódio cada vez mais veemente do pecado e que retornássemos mais ardentemente amor por amor. Para nos lavar de nossos pecados, Ele, então, recomendou várias coisas a serem feitas, como mais agradáveis a Ele, a saber, que deveríamos nos aproximar ao altar para assistir à Santa Missa e receber a Santa Comunhão, como o propósito de fazer expiação por pecado, fazendo o que se chama uma comunhão de reparação. Ele pediu também que fizéssemos súplicas e orações prolongadas por uma hora inteira, que se chama a Hora Santa. Esses exercícios piedosos foram aprovados pela Santa Igreja, enriquecidos com muitas indulgências. Devemos anotar aqui que essa Hora Santa pode ser realizada mesmo que estejamos longe de uma igreja. De fato, a Hora Santa pode ser realizada já em casa com nossa família, simplesmente por meio de se reunir e oferecer uma hora de orações e meditações piedosas por amor a Jesus. E isto recomendo a todos os senhores que não têm a possibilidade de fazer aquelas primeiras sextas-feiras do mês por 9 meses consecutivos. Papa Pio XI trata uma pergunta que talvez alguns tenham por não serem familiarizados com a devoção ao Sagrado Coração.
Pois de fato há muitos que têm imagens do Sagrado Coração em casa, mas que poucos sabem dele. O Papa pergunta, mas como estes ritos de expiação, essas orações, podem trazer consolo agora, enquanto Cristo já reina na bem-aventurança dos céus? Para responder a tal pergunta, podemos usar as palavras de Santo Agostinho. Dai-me alguém que ama, e ele entenderá o que digo. Para qualquer um dos senhores que quer ter grande amor de Deus, se considerar os evangelhos e medita sobre Cristo e o vê laborando pelo gênero humano, aflito, sofrendo as agruras, as mais amargas por nós homens e por nossa salvação, desgatado com tristeza, com angústia, até ferido por nossas iniquidades, e nos sarando com seus ferimentos, como alguém poderia ter dúvida? Verdadeiramente os pecados dos homens e seus crimes cometidos em toda época foram a causa pela qual Cristo foi entregue à morte, e agora mesmo poderiam causar a morte de Cristo, juntos com as mesmas dores e tristezas, porque cada pecado grave, em uma maneira, renova a paixão de Nosso Senhor. Como São Paulo disse, os pecadores ofendem a Nosso Senhor, crucificando de novo o Filho de Deus em seu coração, em si mesmos, e o expõem à ignomínia. Ora, se a alma de Cristo ficou em uma tristeza mortal no Jardim das Oliveiras, se seu corpo suou até sangue quando ele considerou o peso inimaginável do pecado, passado, presente e futuro, não poderia haver dúvida, pois que ele também derivou consolo e solácio de nossa reparação prevista naquele Jardim das Oliveiras, quando apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava para que seu coração, oprimido de fadiga e angústia, pudesse achar consolo. E agora, inclusive, de maneira maravilhosa e ainda verdadeira, podemos e devemos consolar aquele sacratíssimo coração que está continuamente vulnerado pelos pecados dos homens ingratos. Porque Cristo, Ele mesmo, reclama que foi abandonado por seus amigos. Como lemos no texto inspirado dos Salmos, esperei que alguém se condoesse de mim, e não houve ninguém. Esperei que alguém me consolasse, e não achei. Podemos acrescentar que essa paixão expiatória de Cristo é renovada, de certa forma, continuada e cumprida em seu corpo místico, que é a Igreja. Isso, de fato, Nosso Senhor quis explicar quando Ele falou a Saulo, que estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Pois Nosso Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É certo, então, que Cristo, ainda sofrendo em seu corpo místico, deseja que nós participemos em sua expiação, coisa que também é exigida por nossa união íntima com Ele. Pois somos o corpo de Cristo, e membros de membro. Tudo o que a cabeça sofre, todos os membros sofrem juntos. Ora, quão grande é a necessidade dessa expiação, a reparação, mas especialmente nessa idade moderna, antirreligiosa. É manifesto a todos que olhem no mundo e veem o que São João escreve. Todo o mundo está sob o jugo do espírito maligno, diz o apóstolo. O Santo Padre Pio XI continua, agora escrevendo em 1928, lamentando que já em sua época, bandos de meninos e meninas são arrancados do seio da sua mãe, a Igreja, e são induzidos a renunciar a Cristo e blasfemar e tentar os piores crimes da luxúria. Todo o povo cristão, tristemente,
desanimado e perturbado, está continuamente em perigo de se afastar da fé. Mas ainda mais lamentável, queridos fiéis, é que entre nós próprios fiéis, lavados no batismo como o sangue do Cordeiro imaculado, enriquecidos com a graça, há muitos de cada classe que que sofrem de uma incrível ignorância das coisas divinas e infectados de falsas doutrinas. Longe da casa de seu pai, levam uma vida envolvida em vícios, uma vida que não é iluminada pela luz da verdadeira fé, nem alegrada pela esperança da futura bem-aventurança, e nem refrescada e acariciada pelo fogo da santa caridade, de modo que eles realmente parecem sentar-se na escuridão e na sombra da morte. Além disso, entre os fiéis há um descuido cada vez maior da disciplina eclesiástica, das antigas instituições sobre as quais repousa toda a vida cristã, pelas quais a sociedade doméstica é governada e a santidade do matrimônio é salvaguardada. A educação das crianças é completamente negligenciada, ou então é depravada por lisonja muito indulgente. E a igreja é mesmo roubada do poder de dar aos jovens uma educação cristã. Faço aqui uma pausa nesta citação para lembrar aos senhores aqui que essas são as palavras do Santo Padre, escrevendo em 1928. Só se pode imaginar o que ele diria sobre nossa crise moderna. Mas ele continua: há um triste esquecimento da modéstia cristã, especialmente na vida e no vestuário das mulheres. Há uma avidez desenfreada por coisas transitórias, uma falta de moderação nos assuntos cívicos, uma ambição ilimitada de favor popular, uma depreciação da autoridade legítima e, finalmente, um desprezo pela palavra de Deus, pela qual a própria fé é ferida ou é trazida em perigo próximo. Pois, de fato, se os senhores pensarem amorosamente sobre todas essas coisas que temos ouvido agora e as tiverem profundamente fixas em suas mentes, não pode ser senão que os senhores vão se encolher com horror de todo o pecado, como do maior mal. E mais do que isso, que os senhores vão se submeter inteiramente à vontade de Deus e devem se esforçar para fazer reparação à honra ferida da divina majestade, bem como constantemente orando, como por mortificações voluntárias, suportando pacientemente as aflições que lhes sobrevieram, e por fim passando toda a sua vida neste exercício de expiação ao Sagrado Coração. Meus queridos fiéis, se estamos ansiosos sobre nosso sistema político, sem Deus, e o domínio das ideologias liberais, trabalhemos então para que o Sagrado Coração reine em primeiro lugar em nosso coração e em nossos lares, para que também Ele possa reinar em nosso país. Devemos nos examinar. Estamos preocupados com o futuro de nossos filhos? Será que eles serão bem-sucedidos? Será que eles, como tantos outros, perderão a fé? Será que entrarão pela porta estreita? Porque larga é a porta, e larga é a estrada que leva à destruição, diz nosso Senhor, e muitos há que nela entram. Exorta a todos aqui que renovem sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus, entronizem uma imagem dele em suas casas, rezem, pais de família, juntos com suas esposas e filhos todos os dias, sejam exemplos. Se por acaso os senhores têm sido negligentes, façam uma promessa hoje de serem fiéis aos seus deveres de religião, e especialmente de criar seus filhos na fé. Como diz São Paulo: vós, pais,
Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas educai-os na disciplina e correção do Senhor. Deus Todo-Poderoso não vai exigir tanto um relato de que seus filhos se tornaram ricos ou bem-sucedidos. Mas ai dos pais que vão ao seu julgamento, tendo negligenciado seriamente ensinar e corrigir seus filhos, que não deram bom exemplo, que os deixaram manter má companhia, que não viram se seus amigos estão os afastando de Cristo e que não os protegeu das outras ocasiões do pecado, especialmente através da internet e da televisão. Nosso Senhor disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, porém, ai daquele por quem eles vêm. Seria melhor que lhe fosse posta ao pescoço a mão de um moinho e que fosse precipitado no mar, do que ser causa de escândalo para um destes pequeninos. Mas não se desesperem. Deus é infinitamente bom e poderoso. Ele dá abundantes graças àqueles que lhe pedem. Portanto, exorto todos aqui a responderem à chamada do Sagrado Coração e a viverem uma vida de oração, penitência e bom exemplo. E para acender cada vez mais este amor mais perfeito de Jesus Cristo crucificado em nossos corações, eu vou simplesmente lembrar os senhores das 12 promessas que são feitas por nosso Senhor para aqueles que praticam a devoção ao seu Sagrado Coração. Sejam consolados por estas generosas promessas, que elas inspirem nos senhores o desejo de reformar as suas vidas. Nosso Senhor disse a Santa Margarida Maria: primeiro, eu lhes darei todas as graças necessárias em seu estado de vida. Eu estabelecerei a paz nas suas casas. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Serei eu o refúgio seguro durante a vida, sobretudo na morte. Concederei abundantes bênçãos a todos os seus empreendimentos. Os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. As almas mornas tornar-se-ão fervorosas. As almas fervorosas subirão rapidamente à perfeição. Abençoarei todo lugar em que uma imagem do meu coração for exposta e honrada. Darei aos sacerdotes o dom de tocar nos corações mais endurecidos. Os que promoverem esta devoção terão os seus nomes inscritos em meu coração. E agora a sua última e mais famosa promessa, nosso Senhor disse: prometo-vos, na misericórdia excessiva do meu coração, que o meu todo-poderoso amor concederá a todos aqueles que recebem a Santa Comunhão nas primeiras sextas-feiras, em 9 meses consecutivos, a graça de perseverança final. Eles não morrerão em minha desgraça. Nem sempre recebendo os sacramentos, meu divino coração será seu refúgio seguro neste último momento. Amorosíssimo Jesus, fazei que de um polo a outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que trouxe a salvação. Honra e glória a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.